Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, ative o sininho para receber todas as notificações. Estamos no terceiro dia do estudo da palavra a respeito da armadura de Deus. Palavra essa que está no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Mas hoje nós vamos aqui iniciar o nosso estudo no versículo 14. E o versículo 14 diz exatamente assim: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. O texto inicia com um verbo, e esse verbo aqui, estai, ou seja, o verbo estar, ele é usado quando não estamos diante de algo permanente, mas algo de momento. Ou seja, ele tem seu efeito no presente. Ou seja, estai, pois, firmes. Nós estamos falando desse exato momento. Momento esse que você parou aqui para poder ouvir esse devocional. Nesse momento, a palavra do Senhor está me dizendo e te dizendo: estai, pois, firmes. Não adianta você dizer, olha, um dia eu já estive firme. Não, vamos fazer o seguinte: um dia eu estarei firme. Não, estai, pois, firme. Então, ele tem seu efeito no presente, nunca no passado ou no futuro. E a Bíblia diz: estai, pois, firmes, ou seja, uma união de fatores, um equilíbrio. Quando você está firme, quando você está forte, quando você está de pé, quando você está resistindo, então nesse momento há dentro de você um equilíbrio. Muitas pessoas não se importam com isso. Se eu estiver bem, se eu não estiver bem, não. A palavra do Senhor, ela nos orienta aqui. Ela está dando aqui algo para a gente poder olhar e falar: opa, peraí, não é bem assim do jeito que eu estou achando. Tem dia que eu estou lá embaixo, tem dia que eu estou mais ou menos, tem dia que eu estou lá em cima, não. A palavra do Senhor está me dizendo: estai, pois, firmes. Eu preciso estar firme. Você que está ouvindo esse devocional pode até dizer: irmão Diego, mas como permanecer firme diante de tantas lutas? Como eu não coloco aqui nenhuma pergunta que não tenha resposta, então vamos à resposta dessa pergunta: como eu faço para permanecer firme mesmo diante de tantas lutas? Vamos voltar ao texto, Efésios 6,14. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, a resposta é cingindo-vos com a verdade. Aqui nós estamos diante da primeira parte da armadura. Essa primeira parte da armadura, ela é um cinto. E será que esse cinto ele é mais importante? Porque aqui na ordem dos fatores, ele está sendo colocado em primeiro lugar. Seria o cinto mais importante do que as outras partes da armadura? Sim. Por que sim? Vamos entender por que o cinto é tão importante na armadura. Primeira coisa, o cinto ele une todas as coisas. Ele é a estrutura de toda a armadura. Ele prende em segurança todo o restante da armadura. Se ele soltar, tudo cai. Então, quando o soldado ele coloca o cinto, ele consegue através do cinto levantar um pouco ali a armadura, prender com o cinto para que ele possa ter o movimento das pernas. E esse cinto, claro que ele não é um cinto físico, mas a Bíblia diz que eu devo me cingir com a verdade. Então é essa verdade que a Bíblia está falando, que nela se une todas as coisas. Se eu não chegar ao conhecimento dessa verdade, nada que vai à frente fará sentido. Então a primeira coisa
Eu preciso entender, para eu ter essa armadura de Deus, é que eu preciso chegar ao conhecimento da verdade. A palavra do Senhor diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Você precisa ter acesso às informações corretas. Quando você tem acesso à informação correta, aquilo ali muda a sua mente. E mudando a sua mente, mudará as suas ações. E mudando as suas ações, mudará a sua vida. Então, aquele que se cinge da verdade, aquele que tem a verdade como prioridade, aquele que tem a verdade como algo que o deixa seguro, esse começa agora a vestir, a entender a armadura de Deus. Olha que interessante. No livro de Isaías, capítulo 11, versículo 5, diz assim: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Numa outra tradução diz: vestirá a justiça como um cinto, e a verdade como uma cinta nos quadris. Quando você está colocando esse cinto da verdade, você está se tomando de uma vestimenta espiritual. Você está se valendo de uma roupa que te guarda. Isso eu estou falando espiritualmente. Tem pessoas, você vai entender, tem pessoas que são humildes, que não vestem lá as melhores roupas, que nem talvez marcas tenham, mas essa pessoa ela tem acesso à Bíblia. E quando ela está diante da Bíblia, ela estuda, ela busca conhecimento, ela busca entender a palavra, não só ler, sabe? Você pegar lá o estudo que nós fizemos do Salmos 91, você pegar lá e falar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita, sabe? Tem gente que recita isso. Isso não é um poema, isso é a palavra de Deus. Não adianta você dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou de nada tenho falta. Não, não é isso. É você entender, o Senhor é o meu pastor. O que o Davi estava querendo dizer com isso? O Davi era pastor de ovelhas. O Davi estava dizendo, assim como um pastor cuida bem das suas ovelhas, ele é o meu pastor. E esse momento que eu estou enfrentando, ele vai cuidar de mim, porque ele é aquele que refrigera a minha alma. Ele é aquele que me faz andar por pastos verdejantes. Ele com o seu cajado me guia, me protege. Ainda que eu ande por um vale, com a sombra da morte ali me rodeando, eu não vou temer, porque Ele sempre estará ao meu lado. Eu tenho a palavra dEle, eu tenho a verdade. Eu não estou despido de Deus, mas eu estou vestindo a Deus. Olha que mais. Então aqui está dizendo, vestirá a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. Me vestir com essa verdade me prepara para vencer, meu irmão, todos os ataques eminentes do diabo, pois estarei lutando com as armas de Deus. Tem muita gente que está lutando com o próprio braço. Tem muita gente que está lutando com a força da sua inteligência. Está tentando com o seu jeitinho. Nós falamos aqui no Brasil, né? Tentando com um jeitinho brasileiro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe uma palavra que foi escrita e direcionada para que todos aqueles que lessem e creem nessa palavra, eles tivessem as suas vidas e suas mentes restauradas e transformadas. Não se contente com algo raso sobre a palavra de Deus. Quando o quesito é a palavra de Deus, que ela segura todas as coisas, quer ver? Você quer ter um bom casamento? Cinge da palavra de Deus. Você quer ser um bom pai? Você quer ser uma boa mãe? Se cinge da palavra de Deus, da verdade. Você quer ir bem nos estudos? Se cinja da palavra de Deus. Você quer desenvolver algo na sua vida, um ministério?
Se cinja da palavra de Deus. Nada acontece fora da verdade. E você quer entender isso? Olha que interessante. Quando você se reveste dessa verdade, do conhecimento, o conhecimento ele sempre vai apontar para Cristo. Olha o que a palavra diz em João 14:6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. O que você está esperando para já começar, enquanto você está ouvindo esse devocional, falar: Eu quero conhecer Jesus? Tem um louvor que diz assim, né? Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Se você quer conhecer Jesus, você precisa conhecer a palavra dele. Você precisa se aprofundar nas Escrituras. Você precisa se apaixonar pela palavra dele. E como que eu posso me apaixonar por um livro? Não é um livro. Esse é o livro da verdade. E eu sou o caminho, Jesus disse. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Quando eu me apaixono pela palavra, quando eu não trato a palavra de qualquer maneira, eu estou me apaixonando por Cristo. Em João 16:13 diz: Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. E o Espírito da verdade me guia a toda a verdade. O diabo é o pai da mentira. Ele nunca vai querer que você se apaixone pela palavra, porque ele sabe que você está numa guerra. E deixa eu te falar uma coisa: essa guerra não tolera o descuido de quem não prioriza o conhecimento da verdade como regra de vida. Não adianta de nada. Ah, mas eu tenho a espada. Ah, mas eu tenho o capacete. Ah, mas eu tenho a couraça. Mas você não tem a verdade. Você não está cingido com a verdade. Que a partir de hoje você tenha esse desejo de buscar o conhecimento. Você quer conhecer Jesus de verdade? Conheça o Jesus da palavra. Você quer conhecer o poder de Deus de verdade? Conheça o poder de Deus através da palavra. E não preciso aqui ser repetitivo para você entender que se você quer um envolvimento com um Deus que muda vidas, se envolva com a verdade, com a palavra. Eu quero finalizar esse devocional fazendo uma oração por você, que você possa estar cingido. Toda a sua vida está dependendo do seu conhecimento da palavra. Ah, mas eu preciso? Precisa. Mas é uma necessidade, mais que necessidade. Tudo que eu vou falar daqui para frente só fará sentido para você se você estiver cingido com a verdade. Vamos finalizar lendo o texto de Efésios 6:14 e orando. Estai, pois, firmes. Como vou ficar firme? Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Chegou a hora de você andar seguro. Chegou a hora de você andar no caminho que Deus preparou para você. Existe uma palavra e você precisa conhecê-la. Pai, em nome de Jesus, guarde, Pai, a vida de todos. Deus, não deixe as pessoas andarem como um dia o Jó falou. Eu te conhecia só de ouvir falar. Tem muita gente que conhece só de ouvir falar. E tem muitas pessoas que se contentam só em ouvir, mas elas não vão lá, Pai, tirar prova, mergulhar nos estudos, conhecer, Pai, de fato a Tua palavra. Um bom mecânico estuda o manual do carro, o bom médico estuda os livros
Estuda, meu Pai, outros médicos conceituados e renomados que têm as suas teses, as suas pesquisas. Um bom arquiteto estuda, Pai, para que ele possa entender a geometria, que ele possa entender até mesmo sobre o solo, sobre tudo que envolve a construção. E um bom cristão, um bom soldado de Cristo, deve se aplicar no conhecimento da verdade, no conhecimento da tua palavra, sem rodeios, sem enfeites, mas a palavra genuína. A palavra que um dia a mulher hemorrágica ouviu, uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, ao ouvir o Senhor Jesus pregar, ela entendeu a verdade e ela disse: se eu apenas tocar nele, eu ficarei curada. E aquela verdade mudou a vida dela. Como o outro também, que em cima de uma árvore te ouvia pregar, Senhor. E ali ele ouviu a verdade. E o Senhor descendo e o convidando para ir até a casa dele. Naquele instante ele começa a resolver toda a vida dele. Tudo aquilo que ele tinha roubado, ele passa a restituir. E tudo aquilo que sobrou, ele decide doar aos pobres. Porque a verdade agora era quem vestia o Zaqueu. O Zaqueu já não estava mais vestido de uma tristeza, de uma ansiedade, de uma angústia, mas ele estava vestido com a verdade. Pai, nos envolva na tua palavra. Não a palavra rasa, mas a palavra mais profunda. Para finalizar, Senhor, essa oração, eu quero, junto com essa pessoa, olhar para a cruz. A cruz, ela detém todas as dimensões de largura, de altura, de profundidade. E que seja nesse nível, na maior altura, na maior largura e na maior profundidade, que seja nesse nível que nós venhamos te conhecer. Pai, guarde a vida de todos, é o que eu te peço, que a partir de agora todos aqui já começam a se cingir e tenham isso na mente. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.